Todo mundo tá falando de Ozempic, médico prescreve, influencer comenta, seu amigo de academia já tá usando. O argumento parece fazer sentido. Você toma uma injeção por uma semana, a fome some, você come menos, emagrece. Simples assim. Só que tem uma coisa que quase ninguém te conta. O Ozempic funciona porque ele ativa um hormônio específico do seu corpo, um hormônio chamado GLP-1. E existe uma fibra que você compra na farmácia por R$30 que estimula a produção natural desse mesmo hormônio. Sem injeção, sem receita, sem os efeitos colaterais, sem depender do remédio para sempre. Essa fibra é o Psyllium. E hoje eu vou te explicar tudo. O que é esse hormônio, como o Psyllium age nele, o que isso significa na prática para o seu corpo e por que, para a maioria dos homens que querem perder barriga e ter mais energia, Psyllium, dentro de uma estratégia certa, é uma jogada mais inteligente que ficar na fila do endocrinologista esperando uma caneta de R$2.000 por mês. Fica aqui comigo porque esse vídeo tem informação que poucos profissionais vão te dar de graça. Primeiro, preciso te explicar o que é GLP-1, porque sem entender isso, o resto não faz sentido completo. GLP-1 significa Glucagon-like Peptide 1. É um hormônio produzido pelo seu próprio intestino, especificamente pelas células do intestino delgado, chamado células L. Ele é liberado quando você come, principalmente quando fibras e proteínas passam pelo intestino. E o que esse hormônio faz quando é liberado? Ele manda sinal para o cérebro dizendo que você está satisfeito. Ele retarda o esvaziamento do estômago, o que significa que a comida fica mais tempo lá dentro e a sensação de saciedade dura mais. Ele estimula o pâncreas a liberar insulina de forma mais controlada. E ele inibe o glucagon, que é o hormônio que sobe a glicose no sangue entre as refeições. Em resumo, GLP-1 é o hormônio que faz o seu corpo responder melhor à comida, controlar melhor o apetite e gerenciar melhor o açúcar no sangue. O problema é que muita gente tem produção baixa ou resposta fraca ao GLP-1, especialmente quem tem barriga, quem come mal, quem dorme pouco, quem vive com cortisol nas alturas. Nesse cenário, o apetite fica desregulado, a insulina fica alta, o corpo acumula gordura com mais facilidade e queima com mais dificuldade. O Ozempic entra exatamente aqui. A semaglutida, que é o princípio ativo do Ozempic, é um agonista de GLP-1. Em linguagem simples, ela imita e potencializa o efeito do GLP-1 no seu corpo de forma farmacológica e prolongada. A injeção semanal mantém esse hormônio artificialmente elevado por dias. O resultado é que a fome cai, a pessoa come menos, emagrece. É eficaz, isso não dá para negar. Os estudos são robustos, mas tem um detalhe importante que o entusiasmo em torno do Ozempic costuma deixar de lado. Quando você para de tomar, o efeito some, o hormônio cai, a fome volta e boa parte do peso perdido volta junto. Tem estudos mostrando que até um ano após interromper o uso, a maioria recupera 2/3 do peso perdido. Isso não é falha moral, é fisiologia. Você usou um agente externo para simular um sinal hormonal que o seu corpo não estava gerando. Quando o agente externo sai, o sinal some. Sem falar nos efeitos colaterais. Náuseas intensas nas primeiras semanas é extremamente comum. Vômito também. Pancreatite em casos mais raros. E uma coisa que preocupa muito no contexto de composição corporal: perda de massa muscular. Estudos mostram que parte significativa do peso perdido com o Ozempic vem de músculo, não só de gordura. Para um homem de 35 anos que já tem tendência natural a perder massa, isso é um problema real. E o custo? R$2.000, R$2.500 por mês, todo mês sem parar. Agora volta para o Psyllium. O Psyllium é a casca moída da semente de uma planta chamada Plantago ovata, cultivado principalmente na Índia. Você encontra em farmácia, em loja de suplemento e em mercado orgânico. Custa entre R$20 e R$40 uma embalagem que dura um mês ou mais. Quando você ingere Psyllium com água, ele absorve líquido e forma um gel viscoso. Esse gel passa pelo seu estômago e intestino sem ser digerido, sem ser absorvido. Ele é uma fibra solúvel. E é exatamente essa característica, passar pelo intestino formando gel, que ativa uma série de respostas fisiológicas muito relevantes. A primeira delas é a liberação de GLP-1. Quando o gel do Psyllium passa pelas células L do intestino delgado, ele estimula a liberação de GLP-1. Não da mesma forma agressiva que a injeção de semaglutida, mas de forma fisiológica, natural, dentro do ritmo normal do seu corpo. Você está dando ao seu intestino o estímulo que ele precisa para produzir o hormônio que já deveria estar sendo produzido. Estudos mostram que o consumo regular de fibras solúveis, incluindo o Psyllium, aumenta a secreção pós-prandial de GLP-1. Pós-prandial significa depois de comer, exatamente quando você mais precisa desse hormônio funcionando. O que muda na prática quando o GLP-1 sobe depois de comer? Você sente saciedade mais rápido, come menos sem esforço, não precisa de força de vontade para parar, o sinal chega mais cedo. O esvaziamento gástrico fica mais lento, a comida fica mais tempo no estômago, a fome demora mais para voltar. Você passa mais horas confortável entre uma refeição e outra.
o pico de insulina cai. Quando a glicose entra mais devagar na corrente sanguínea, o pâncreas não precisa liberar um caminhão de insulina de uma vez. A resposta fica mais gradual, mais controlada. E aqui tem um ponto que impacta diretamente a barriga. A insulina alta e frequente é um dos principais obstáculos para quem quer perder gordura abdominal. Quando a insulina está elevada, o seu corpo está no modo de armazenamento. Ele não está queimando gordura, está guardando. Quanto mais você consegue manter a insulina estável ao longo do dia, mais tempo o seu corpo passa em modo de queima. Psyllium não vai dobrar o seu gasto calórico, mas vai reduzir a frequência e a intensidade dos picos de insulina. Isso, ao longo de semanas, faz diferença real na composição corporal. Além do GLP-1 e da insulina, tem mais duas ações do Psyllium que precisam ser explicadas. A primeira é no colesterol. O gel formado pelo Psyllium no intestino se liga a ácidos biliares. Esses ácidos são produzidos pelo fígado a partir do colesterol. Quando o Psyllium captura esses ácidos biliares e leva embora pelo bolo fecal, o fígado precisa usar mais colesterol do sangue para produzir novos ácidos. O resultado é queda do LDL circulante. Isso tem evidência tão sólida que a FDA americana aprovou uma alegação de saúde formal para Psyllium relacionada à redução do risco cardiovascular. Isso não é marketing de suplemento, é reconhecimento regulatório baseado em ensaios clínicos. Para um homem acima de 30, com barriga, colesterol levemente elevado e histórico familiar de coração, isso não é um detalhe. A segunda ação é no intestino. Psyllium regula o trânsito intestinal nos dois sentidos. Com o chipado, ele ajuda a mover. Com o intestino solto, ele absorve excesso de líquido e organiza a consistência. Isso acontece porque ele aumenta o volume e melhora a textura do bolo fecal. Isso parece secundário quando o assunto é emagrecer, mas não é. Intestino desregulado gera inchaço abdominal crônico, gera inflamação de baixo grau. Inflamação crônica de baixo grau interfere com a sensibilidade à insulina, piora o perfil hormonal e contribui com o acúmulo de gordura visceral. Não é o vilão principal, mas é uma peça que trava quando não está funcionando. Aqui eu preciso te falar algo que é importante para você entender o que eu faço e como eu penso. Tudo que eu estou explicando agora faz parte de uma visão de conjunto. Psyllium, GLP-1, insulina, inflamação, composição corporal, não é uma coisa isolada, é uma estratégia. E essa estratégia montada de forma personalizada para sua rotina é exatamente o que acontece dentro da minha consultoria. A gente não resolve um detalhe, a gente ajusta o sistema inteiro. Alimentação que funciona no seu horário, treino que cabe na sua semana, suplementação que faz sentido para o seu perfil. Se você quer entender como funciona, é só clicar no link que está aqui na descrição. Sem compromisso, sem pressão. Clica aqui e fala comigo no WhatsApp. Se ainda não está inscrito aqui no meu canal, se inscreve. Tem conteúdo assim toda semana. Isso me ajuda demais ao YouTube mostrar que o meu conteúdo é relevante e crescer o canal com mais conteúdos como esse. Agora deixa eu te dizer uma coisa que o Psyllium não faz, porque isso é tão importante quanto o que ele faz. Ele não queima gordura, ele não tem efeito termogênico, ele não aumenta gasto calórico, ele não substitui déficit calórico, ele não resolve sono ruim, ele não corrige testosterona baixa, ele não faz o trabalho do treino. A analogia do Ozempic natural é útil para explicar o mecanismo do GLP-1, mas ela pode criar uma expectativa errada se você achar que o Psyllium vai fazer pelo seu corpo o que a injeção faz. O Ozempic força um nível farmacológico e prolongado de GLP-1. O efeito é mais agressivo e isso explica tanto a eficácia quanto os efeitos colaterais. O Psyllium estimula a produção fisiológica e transitória do GLP-1. O efeito é real, mensurável em estudos, mas mais suave. Ele trabalha a favor do seu corpo, não no lugar do seu corpo. A diferença prática é essa. O Ozempic funciona mesmo que você não mude nada. Psyllium funciona melhor quando o resto está alinhado. E é justamente por isso que, para a maioria dos homens que querem perder barriga e não têm diabetes ou obesidade severa com indicação clínica, Psyllium dentro de uma estratégia bem montada é mais inteligente do que entrar no medicamento de uso crônico, com custo alto, dependência fisiológica e risco de perda de massa muscular. Como usar na prática? A dose mais estudada fica entre 5 e 15 gramas por dia. A maioria dos estudos usa em torno de 10 gramas divididos em uma ou duas tomadas. Não precisa exagerar, mas não é melhor nesse caso, especialmente sem hidratação adequada. A forma mais eficiente é dissolvido em água imediatamente antes de uma refeição principal. Você mistura, bebe rápido porque o gel começa a se formar em segundos no seu corpo. Pode misturar com suco, pode colocar em iogurte, adicionar no shake de proteína, funciona de várias formas. O ponto mais crítico é a hidratação. Psyllium precisa de água para trabalhar. Se você tomar Psyllium sem água suficiente, ele pode piorar a constipação em vez de resolver. A regra é um copo grande de água junto com cada dose e manter a boa hidratação ao longo do dia. Comece com 3 a 5 gramas nas primeiras semanas. O intestino precisa de adaptação. Flatulência e desconforto abdominal no início são comuns e passam. Se você começar com dose alta sem adaptação, a experiência vai ser ruim, você vai jogar fora antes de chegar no resultado. Uma atenção importante, Psyllium pode reduzir a absorção de alguns medicamentos de uso contínuo. Se você toma remédio para pressão, colesterol, qualquer coisa de uso diário, deixa pelo menos 2 horas de intervalo entre Psyllium e medicamento. O gel pode capturar parte do princípio ativo antes que ele seja absorvido.
Quanto custa e se compensa? Uma embalagem de 300 gramas custa entre 20 e 40 reais. Rende entre 1 e 2 meses de uso. Comparando com termogênio, colágeno, glutamina, a maioria das coisas que as pessoas compram sem evidência relevante, Psyllium é mais barato e tem mais comprovação. O motivo de ser ignorado é simples, margem de lucro baixa. Suplemento barato não tem influencer gritando porque não vale o patrocínio. Então fica na prateleira, sem hype, enquanto o mundo gasta R$ 2.000 por mês em injeção. Deixa eu fechar com uma visão ampla. A febre do Ozempic, do Mounjaro ou das canetas emagrecedoras em geral revela algo que vai além do medicamento em si. Ela revela o quanto as pessoas estão desesperadas por uma solução que funciona sem exigir tanto, sem disciplina sobre-humana, sem abrir mão de tudo, sem sofrimento diário. E eu entendo isso. Eu não tô aqui para julgar quem usa Ozempic, nem caneta emagrecedora. Em alguns casos clínicos faz sentido, mas o que me preocupa é o número de homens saudáveis, sem indicação clínica real, entrando no medicamento de uso crônico, porque ninguém nunca montou uma estratégia que realmente coubesse na vida deles. Psyllium não é a resposta para tudo, é óbvio, né? Mas ele representa um princípio que eu acredito, que dá para trabalhar com seu corpo e não contra ele, que exige uma versão do processo que é mais inteligente, mais sustentável e mais barata do que a maioria das soluções que o mercado vende. Fibra certa, no horário certo, dentro de uma alimentação bem organizada, com treino consistente, sono razoável, isso não é segredo de médium, é o que funciona. E continua funcionando depois que você para de precisar de ajuda. Se esse vídeo abriu alguma coisa na sua cabeça, se inscreve aqui, deixa o seu like, comenta de onde você está assistindo, deixa aqui a sua dúvida, que com certeza eu vou responder. Tem mais conteúdo assim toda semana. Então é isso, tamo junto e até o próximo vídeo.